O programa está oficialmente aberto hoje, dia 29 de abril de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Não perca tempo. Você que quer empreender, a oportunidade está aí, hein, gente? Enquanto isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos de volta aqui ao estudo deste livro aqui, ó. UFOs captados por câmeras. Saudoso mestre Ryu Hokawa. E estamos voltando para o local do qual eu já falei. Temos aquele giro sempre. Uma das características do Cuesta, muita gente às vezes estranha, é que eu uso muito o fluxo de pensamento. Eu não deixo o Cuesta travado. Eu gosto do fluxo de pensamento porque permite sair do texto, do livro, da narrativa do texto e buscar novas referências, fazer aquilo que Aristóteles chamava de ampliação. O texto deixa de ser o que ele é para ser algo que vai além do que a sua proposta original. E aqui vamos voltar para o ponto, praticamente o ponto inicial. O giro foi grande, começou o ano passado, no fim do ano passado, e voltamos agora, já estamos voltando para dentro da obra e voltando para a questão andina. Vamos dar sequência ao artigo de autoria de Erin Park sobre a figura andina, que foi publicado no ABC News, no qual se lê que, no livro de 1968, Eram os Deuses Astronautas, que foi escrito pelo autor suíço Erich von Däniken, há exemplos de civilizações antigas que poderiam ser evidências da forma de vida alienígena. Foi apenas ignorância por parte de von Däniken, o tipo de ignorância que remonta às pessoas que, inicialmente, 100 anos atrás, achavam que os aborígenes não eram sofisticados o suficiente para fazer aquelas pinturas, disse Mike Donaldson, que escreveu extensivamente sobre a arte rupestre de Kimberley. Mas o que é que von Däniken escreveu, me questiona Miriam Big. Na obra em questão, ele escreveu que, nas cavernas de Lascaux, na França, foram achadas em 1940 as mais grandiosas pinturas da Idade da Pedra. Essa galeria de quadros se apresenta vívida, intacta e com tanta plasticidade que parece obra de nossos dias. Duas perguntas se impõem inevitavelmente. Como essa caverna era iluminada para o árduo trabalho do artista da Idade da Pedra e por que as paredes da caverna foram ornadas com essas pinturas surpreendentes? Quanto à primeira questão,
Ela é a mesma que os buscadores da verdade fazem em relação às pirâmides, dado que, como certa vez em Os Alienígenas do Passado, Giorgio de Tsoukalos mostrou, não se consegue vistoriar as pirâmides sem luz artificial. Aqui é um ponto que eu vou parar para abordar, que é importante. Por quê? O que o Giorgio fez, ele mostrou, ele falou que ele entrou dentro de uma pirâmide certa vez e apagou a luz. Nós tivemos um apagão na Europa, por alguma razão apagou a luz. O que ele fez? Ele tirou o isqueiro do bolso e acendeu. E o isqueiro não acendia por quê? Porque não tinha oxigênio suficiente para acender o isqueiro. O oxigênio, acho que o pouco que tinha, ele já estava consumindo. Pra você tem uma ideia. E nessas cavernas de Lascaux acontece a mesma coisa. A profundidade delas é tanta que não dá para entrar com fogo ali. É só mesmo luz artificial para fazer essa iluminação. Outro ponto que o Von Däniken mostrou é a beleza desses desenhos. Esses desenhos você vê que foram feitos por artistas. Era gente que dominava o traço. Era gente que tinha um conhecimento artístico. Não é, sabe, essa questão da Idade da Pedra é muito controversa. E parte da ciência se vale dela para tentar o quê? Eles partem daquele princípio que não existe nada além da Terra. Não existe nada além da vida na Terra. Ou seja, não existe a transcendência, tanto espiritual quanto física. E isso é ruim porque eles limitam o diálogo e acabam tendo que ignorar as evidências. E as evidências? Na questão, por exemplo, espiritual, temos relatos e mais relatos de pessoas. Eu vou fazer aqui ainda a série disso, que nasceram e com memória vívida da outra família que elas tinham. E algumas foram atrás das outras famílias. Só para ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. E a transcendência, além da Terra, é a questão alienígena. Que nós temos as visões, nós temos os fenômenos de todas as ordens, e os caras, não, isso daí é imaginação sua, tá bom. Tá bom. De volta ao texto de Däniken, as pessoas que julgam estúpidas essas perguntas, que nos expliquem então as contradições, se os habitantes das cavernas da Idade da Pedra eram primitivos e selvagens, e então não poderiam produzir pinturas tão admiráveis nas paredes das cavernas, dado que nos traços dessas pinturas se vê que saíram da mão de um artista. Não é a obra de um sujeito grotesco que, segundo a teoria de Darwin, só se difere de um macaco devido à quantidade menor de pelos. E eu vou mais além. As cores que dão volume às imagens são muito parecidas com aquilo que no passado se chamava de mancha publicitária. Sim, antes de ter o computador, eu estudei publicidade, eu peguei a época de transição. O que acontecia? Você pintava, você pegava Ecoline, principalmente Ecoline, para fazer a mancha. Então você usava uma arte, uma sobreposição de manchas para criar a figura, para ficar bonita. Na verdade, aquilo lá era para, antes de ir para a arte final, aquilo era para ser aprovado. Então você usava um truque para convencer o cliente a aprovar a arte final. Então o cara olhava aquilo lá e ficava, pô, legal. No final isso é outra coisa. Aí quando já estava feito, o cara deixava. Mas era coisa que você fazia com pincel e tinta Ecoline, era um negócio fantástico. E aí, esse é o ponto. É gente que tinha um traço desenvolvido, ou seja, tinha uma técnica de pintura e fizeram nas cavernas de Lascaux aquilo que anos depois foi feito que na Capela Sistina, ou nas igrejas, ou por aí, qualquer lugar, expor a arte na parede, os outdoors que tomaram conta das cidades, os prédios mais antigos você entra, tinha arte na parede, ou seja, isso aí ficou no inconsciente coletivo vagando, e está até hoje aí, você vê. Capela Sistina, pô, aquilo lá é negócio absurdo que fizeram nas paredes, e é a mesma coisa. Você entra na caverna de Lascaux, é a mesma ideia.
Mas vamos lá. De volta ao texto de Däniken. Se fosse o selvagem, no entanto, capaz de produzir essa pintura, por que não estava ele em condições de construir cabanas para seu abrigo? Aliás, as mais altas autoridades admitem que o animal, há milhões de anos, tinha capacidade de construir ninhos e tocas. E, segundo Darwin, o homem nada mais é do que um animal. Obviamente, porém, não parece se enquadrar no presente sistema mental conceder a mesma habilidade ao Homo sapiens pré-histórico. Ou seja, se, como os cientistas dizem que a construção de um abrigo é uma característica inata dos animais, o ser humano, como animal, deveria de ter este recurso evolutivo. Ou seja, eles não tinham... Olha essa análise que o von Däniken fez. Coisa fantástica. O cara era capaz de dominar essa arte, o que mais ele não dominava? E por que eles não construíam casas, abrigos? Eles dormiam em cavernas. Sendo que os animais constroem abrigos, ninhos. Ou seja, se o homem é um animal, ele deveria ter essa característica inata de buscar um refúgio para si. Um lugar onde ele pudesse ter calor, pudesse ter um mínimo de conforto. Por que ele ia para dentro da caverna? Questão de segurança, mas os outros animais fariam o mesmo. E com certeza um ser tão evoluído, com ferramentas capazes de caçar esses animais que eles desenhavam, eles deveriam ter já seu sistema de defesa já definido. Um ser tão habilidoso com o traço e capaz de ter essa arte que é a interpretação da realidade, um ser capaz de interpretar a realidade, já teria condição de manipulá-la. Olha que coisa curiosa. Vamos mais além, que temos muito para conversar ainda. E o que ele disse sobre a Austrália, me pergunta Miriam Big Pig. Em paredes rochosas, das mais inacessíveis na Austrália, no Peru e na Itália setentrional, existem marcações feitas artificialmente e ainda não interpretadas. Ou seja, a coisa vai muito além. E essa questão de ser inacessível, a dificuldade de fazer a coisa é o que chama a atenção. Porque uma característica da sobrevivência é a economia de energia. Por que ter esse desperdício de energia? Desperdício de energia para gente sem inteligência, que tem esse pichador de prédio. O cara sobe num prédio, se mata para fazer para sujar um negócio que depois alguém vai passar tinta em cima e apagar. Não tem finalidade nenhuma, é burrice pura. Mas vamos procurar entender mais a coisa. Eu já vi críticos de Eric von Däniken falando que ele acha que os antigos eram burros. Não é questão de ser burros, eles eram inteligentes. Até a construção das pirâmides, cara, aquilo para carregar uma tonelada precisa ter questão de inteligência. E essa conversa que o cara, uma pedra numa pirâmide, ele pesa ainda, tem variações, mas é de 60 a 80 toneladas. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos, 60 mil quilos ou 80 mil quilos. O cara não pegava uma pedra de 80 mil quilos, colocava nas costas e ia lá como eles falam. Isso daí, eles andam, olha a conversa dos caras, os caras arrastavam uma pedra de 60 toneladas, ou 80, tanto faz, por quilômetros mais quilômetros, passando graxa, arrastando, sabe-se lá como. Depois ainda chegavam lá e empilhavam essas pedras. E empilhavam direitinho para formar uma pirâmide. Levando as pedras nas costas, não. E eles ainda montam os caras para tentar fazer. Não faz, cara. É simples. Ciência é pesos e medidas. Se você replica, é só replicar a coisa. Replica a coisa para mim. Eu quero ver. Não faz, porque não era assim. Tem os egiptólogos também é uma tristeza. Também eles são os irmãos gêmeos eles são filhos do iluminismo, foram criados pelo iluminismo. Aliás, foi a época que eles estavam explorando o Egito, para justamente acabar com um conceito de transcendência. É interessante falar que a Egito estudar uma cultura com
com tantas variantes transcendentais na questão religiosa, na questão histórica, e dizer que não, aquilo lá é ficção. Não, pelo amor de Deus, para com isso. E vir com respostas tão... Resposta que nossa, não convence. Tem aquele egiptólogo, o Zahi Hawass. Eu assisti um programa dele uma vez, na History Channel, e ele entrou com grupos de estudantes dentro da pirâmide lá. A menina até mijou, ela se mijou dentro da pirâmide, o cara ficou louco da vida, ficou puto da vida. Ela ficou nervosa, coitada da menina, estava apertada, mijou nas calças, foi feio o negócio, mas tudo bem. E aí ele estava mostrando para os caras o seguinte, nomes das famílias egípcias. Eu quero mostrar para vocês. Nomes das famílias egípcias que construíram aquilo lá. E aí um rapaz falou, não, mas eu pensei que podia ser alienígena, cala sua boca, não sei o que, com aquela educação dele, aquela capacidade intelectual dele de rebater o argumento, ele rebateu os bravos mandando o cara calar a boca. Maravilha, o cara pode calar a boca, mas eu não. Que as famílias tenham construído aquilo lá, eu não discordo. Eu tenho a série, assistam os Exilados de Capela, que nem eu estou tratando das famílias dinásticas que mandam na humanidade. Eles construíram essa humanidade onde nós vivemos. Eu não descarto, eu não vou contra ele que as famílias tenham construído as pirâmides. Mas não carregando pedra nas costas, passando graça, como eles falam, não. Essas famílias que mandam na humanidade eram os Néfilins, os gigantes. Não sei se vocês assistiram aquele filme Noé com o Russell Crowe, muito legal, que eles mostraram os Néfilins ajudando o Noé a construir a arca, aqueles gigantes. Até a Prisca ficou, estão mentindo, querendo pôr ideia. Os Néfilins eram demônios. Os Néfilins não eram demônios. Os Néfilins eram os alienígenas do passado, que se chamam de anjos caídos, tudo eles chamam de anjo, mas eles chegaram aqui, eles eram os gigantes que construíram a humanidade. E eu não descarto que essas famílias que construíram as pirâmides sejam formadas por gigantes. Tem até algumas imagens que mostram 2 homens carregando uma pedra daquela. Não sei qual é a altura, mas aí é possível. E trazendo que tecnologia de fora para construir. Você pega os dados técnicos das pirâmides, é um negócio formidável. As localidades delas com os pontos cardeais, as referências numerológicas delas, é um negócio absurdo. Elas são a base do entendimento da Cabala, do código da Cabala. E esses gigantes, eles estão até hoje, eles são as famílias dinásticas que mandam no mundo. Até no livro de Enoque, na Bíblia também fala, eles desceram e eles viram que as filhas dos humanos eram belas, e casaram com elas, você vê, e a mulherada, acho que se divertiu bem com os gigantes, né, velho? Imagina, o cara era gigante, as mulheres eram de estatura normal, né? Então você vê que elas saíram bem, lucraram com os gigantes. Não é à toa que as famílias estão aí até hoje mandando no mundo. E aí é como eu falo sempre, a ficção, eles usam a ficção para nos passar essas informações, para deixar aquela dúvida no ar, como no filme de Noé, e como, por exemplo, no Highlander, que você pega os MacLeod, o Conor MacLeod, ele vai mudando de nome de época em época, e esses gigantes, eles foram se adaptando. Fisicamente, claro, eu acredito que houve a evolução, eles foram se adaptando fisicamente, esse cruzamento com as mulheres humanas, porque eles deviam recolher mulheres, as melhores, e mantê-las dentro, digamos assim, dentro da família, para manter a pureza do sangue. Você vê que, por exemplo, as famílias reais, eles não têm o RH negativo no sangue, o sangue deles é puro. Você vê que, exemplo disso, agora a rainha da Inglaterra, que faleceu,
Eles falecem, eles morrem velhos, muito velhos. Você vê que até agora o Charles, o rei Charles está com... se falam que ele está com câncer, o câncer não mata, eles não matam, porque eles têm o sangue azul, ou seja, sem o RH negativo que nós temos. Nosso sangue foi poluído justamente para ter essa separação. Por isso que eles não se casam com mulheres de fora da família. É um caso ou outro, como o Zé Droguinha aí deles fez. Mas eles não se misturam, eles não misturam o sangue real. Porque para não ter esse RH negativo que tem no nosso sangue, que nos torna, você vê que sensíveis a tudo. Você vê que pega uma gripe, você quase morre. Você quase morre. Então, esse é o ponto que eu quero chegar para encerrar o texto de hoje. Que realmente, a lenda do astronauta do passado se torna vívida quando você começa a fazer as perguntas certas. A questão da caverna de Lascaux, das pirâmides, ou seja, aquilo que como o Hawass quer responder mandando o outro calar a boca, no fim eles não respondem. No fim eles não respondem. Ok? E por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E nesse livro aqui, eu ponho muito disso da questão de fazer as perguntas certas. Eu sempre falo a questão, quando a pessoa dá as respostas erradas, você tem que fazer as perguntas certas. Você tem que fazer as perguntas certas. Por mais que seja dispendioso, por mais que você vá levar a pancada, por mais cala a boca que você vai ouvir de gente que não tem resposta, então a única resposta é mandar o outro calar a boca, você tem que insistir nas perguntas certas. Ok? Aí vamos para o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester para os adultos, gente. Agora domingo, agora é dia das mães, um bom presente para você dar para sua mãe. Ou o curso Fundamentos do Exorcismo. Imagina sua mãe virando uma buscadora da verdade, gente. Aproveitem. Aí vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta, ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição, e o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta, para você ainda continuar comprando sua beca de conservador. Ó. Dia 7 teremos uma manifestação importante aí, gente. Vamos nos paramentar corretamente. Agora estão querendo pôr até a camisa da seleção brasileira vermelha, meu. Meteram até o Michael Jordan aí no meio da roubada, cara. Falando, bicho, meu, negócio, esse país aqui tá tomando um rumo muito ruim e a gente não pode deixar, ok? Então vamos nos paramentar. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Cuesta. Lembra o contato que eu falei no começo? Você quer adquirir um boteco aí, bem localizado, um boteco com história. Meu. História daquele bar lá transcende, cara. Se confunde com a história de São Vicente, para você ter uma ideia. Aqui está o contato. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Aqui tem o endereço para você ir lá. Se quiser lá, vai lá tomar uma cerveja, conversar com o Naldo. Aproveita, gente. Agora vai ter feriado aí, quinta-feira tem feriadão, você quer investir no litoral aqui de São Paulo, desce aqui, tá o endereço que aproveita, passa lá, fala com o Naldo. Ok? E atenção agora, atenção. Todos os carros, Denilson, todos os carros, Denilson. Próximo evento, o grande conflito. O que não consta no texto bíblico. Eu estou falando de fazer as perguntas certas. Só aqui vai dar um chabu do caralho, mas tudo bem. O grande conflito, o que não consta no texto bíblico. No sábado, dia 3 de maio de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 3 de maio de 2025, às 18 horas, depois da live das Filhas do Mestre, não perca as Filhas do Mestre, o grande conflito, o que não consta no texto bíblico.
Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e, como diria Sir Paul McCartney, até a próxima. Bye!